Olá, amados. Boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos meditar no Salmo 90. Quem tiver Bíblia já pode abrir no Salmo 90. Quem não tiver, apenas preste muita atenção que eu vou estar lendo aqui pela minha versão e você pode estar acompanhando, certo? Salmos 90. Vamos ler juntos? Salmos 90, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, não como um sono, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Versículo 8. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Vamos aqui no versículo 16, diz o seguinte: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Aleluia! Irmãos, esse salmo eu creio que já é bem conhecido, você já pode ter lido, já pode ter meditado nesse salmo, mas eu quero te dizer que para muita gente esse salmo é lido só os 2 primeiros versículos, o primeiro e o segundo, reconhecendo que o Senhor é o refúgio, reconhecendo que o Senhor é perpétuo de geração em geração, e muitas pessoas ficam até o 2º versículo, porque em diante, a partir do 3º, é um salmo, é um trecho da palavra do Senhor que, de certa forma, nos traz à memória aquilo que nós não queremos lembrar. Nos traz à memória aquilo que muitas vezes nós não gostamos nem de mencionar. E o que é? Nós lembramos, ao meditar nesse salmo, a brevidade dos nossos dias. Ao lermos esse salmo, nós reconhecemos o quão frágil é a nossa vida. Como o tempo é passageiro, como os nossos dias são curtos. Esse salmo, oração pelo homem de Deus, Moisés, que por muitos anos peregrinou no deserto, liderando o povo de Israel, e ele tem total autoridade de dizer, de nos passar esse reconhecimento de que o Senhor é refúgio, porque Moisés, andando por aquele deserto, peregrinando, ele sabia muito bem o significado do que é refúgio, ele sabia muito bem o que significava ser esconderijo, ser lugar de segurança, e isso ele ligava ao Senhor, porque ele bem sabia que o Senhor
é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso lugar seguro. E a partir do versículo 3, começa a falar da fragilidade dos dias do ser humano. Começa a falar de como são breves os nossos dias. E perdoe-me, mas gesto ou não, nós precisamos lembrar que os nossos dias são breves sobre essa terra. Nós precisamos nos lembrar de como é frágil a nossa vida sobre essa terra. Não, eu não quero te amedrontar, eu não quero te gerar pânico, porque isso aí as mídias, os noticiários já estão fazendo. Não, eu quero te lembrar que os nossos dias são breves sobre essa terra, justamente para te gerar a lembrança de que você precisa se conscientizar de que precisa cuidar da sua vida, de que precisa guardar a sua vida em Deus, lembrar da brevidade dos seus dias, não para gerar pânico, não para gerar desespero, mas para que você guarde os seus dias no Senhor e não desperdice ele. E não jogue fora os seus dias, independente da sua idade, independente de quantos anos você já viveu, independente do tempo que você já viveu sobre essa terra. O Senhor tem muito mais para você, muito além daquilo que os teus olhos podem ver, muito além do que os teus ouvidos podem ouvir com esses noticiários, com tantas informações, muitas vezes contrariadas, confusas, um bombardeio de informações nas redes sociais. O Senhor tem muito mais para você e para mim. E é verdade, quando Moisés declara da brevidade dos nossos dias, ele coloca aqui até uma média de 70 a 80 anos, mas nós bem sabemos que a ideia da morte, a ideia do pecado entrou através de Adão. Desde Adão, nós sabemos o que é morte. Desde Adão, nós sabemos a consequência dos pecados, a consequência do erro humano, que é a morte. Mas eu não quero limitar a morte física apenas. Eu quero te lembrar que tudo nesse mundo, tudo, olhe bem os meus olhos, tudo está limitado nessa face da terra. É prazo de validade, são os ladrões que roubam, são traças que corroem, ferrugem, são danos que sofrem. Tudo no nosso mundo material tem um prazo de validade. Tudo um dia vai acabar. Só que a nossa vida, aqueles que buscam ter esperança da vida eterna, que buscam estar com Jesus, esses não têm prazo de validade. Esses não vão se perder aos fins dos anos. Essas pessoas que escolhem viver com Jesus, essas pessoas que entregam o seu destino, o seu futuro ao Senhor Jesus, essas pessoas têm uma vida preparada para elas. E não é uma vida pouca, não é uma vida medíocre, não é uma vida rasa, mas o Senhor Jesus nos prometeu uma vida abundante. Então, aquelas pessoas que têm essa esperança, esse é o grande diferencial hoje. Preste atenção no que eu vou te falar. A esperança em Jesus é o grande contratempo, é o grande contraponto do que é dito nesse mundo em relação a prazo de validade, em relação à brevidade dos dias. A nossa esperança em Jesus é o grande diferencial, é aquilo que nos ampara. A esperança em Jesus, a paz que só Jesus pode nos dar. Esses são os diferenciais que nós podemos apresentar, tanto dentro da nossa casa, para a nossa família, quanto para as pessoas que estão lá fora. Esse é o grande diferencial das pessoas que estão em Jesus e as que não estão. As que não estão, aquelas que não têm uma visão de eternidade, aquelas que não têm uma visão de entrega, de rendição ao Senhor, são pessoas que dentro do seu coração é gerado um pânico, é gerado um medo de morrer, muito medo de perdas, muito medo de desapego, muita ligação aos bens materiais. Mas aqueles que estão em Jesus têm o seu coração guardado na eternidade. São pessoas que esperam com alegria o que Jesus tem para mim e para você que pensa assim, que tem essa verdade dentro do seu coração. O que Jesus tem para você, isso sim é o que importa.
o que Jesus tem para você. Isso sim deve ser a tua verdade. Hoje, nesse mundo, é marcado por muitas pessoas levam a sério que hoje é o dia da mentira. Você precisa declarar isso, mostrar para as pessoas que hoje não é o dia da mentira, hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia que nós precisamos reconhecer o Senhor como verdade na nossa vida. Hoje é o dia que nós precisamos declarar, contrariando todas as mentiras deste mundo, as verdades que o Senhor tem para nós. Hoje é o dia que nós precisamos declarar a verdade sobre a saúde, sobre a cura, sobre a educação, sobre as autoridades. Hoje é o dia que nós precisamos declarar a verdade do Senhor sobre tudo que nós vivemos nessa terra, sobre tudo que Ele tem para nós. E no Salmo 149, no versículo 15, Salmo 49 também ele relata sobre a brevidade dos nossos dias, só que uma pessoa que acompanha esse Salmo, tanto o 49 quanto o 90, quando toca nesse assunto de brevidade dos dias, a pessoa só fica depressiva, a pessoa só fica entristecida se ela não ler o versículo, se ela não destacar o versículo 15, que diz, pois Deus remirá a minha alma do poder da morte. Pois Deus remirá a minha alma do poder da morte. A morte não tem poder sobre a minha vida. A morte não governa a minha vida. O medo de morrer não governa a minha vida. Mas a vida de Deus que está em mim, isso sim me governa. Isso sim me governa. No versículo 12 do Salmo 90, diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor, a ter discernimento de que apesar dos dias serem maus, sim, os dias são maus, nós estamos passando por situações muito difíceis, mas nos ensina a, apesar dos dias serem maus, a ter o discernimento e buscar sabedoria no Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e ter esse coração guardado no Senhor, para que nós, ao contrário de sermos fontes de medo, fontes de pânico, nós precisamos ser fontes de vida, precisamos levar alegria, precisamos levar a paz para aquelas pessoas que estão aflitas, para aquelas pessoas que estão se sentindo desamparadas. Amém, irmãos? E enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos passando por aqui, é verdade que nós estamos sujeitos ao envelhecimento, é verdade que nós estamos sujeitos a contaminações, é verdade que nós estamos sujeitos a perdas, é verdade que o nosso corpo físico passe por esse envelhecimento, passe por esse desgaste. Mas não é menos verdade, pelo contrário, é total verdade que Jesus voltará. É total verdade que apesar do envelhecimento, que apesar da brevidade dos nossos dias, que apesar de tantas circunstâncias difíceis que tentam nos sufocar, Jesus voltará e nos livrará de toda a fragilidade desse corpo. Aleluia, é verdade, é a nossa verdade, é a verdade que Ele nos entregou, é a verdade que está no nosso DNA, que vivifica o nosso espírito. Essa é a verdade, que o Senhor Jesus voltará e nos livrará de todo o aperto, de todo o sufoco, de toda a perturbação, de circunstâncias difíceis dessa vida. É verdade que o Senhor nos livrará das limitações desse corpo frágil e nos entregará a vida eterna. E nos entregará a recompensa de que é viver com Ele. Nos entregará a recompensa de que nós estamos aqui, sim, pagando preço. Muito difícil enfrentar esse mundo. Muito difícil, mas vai valer a pena. Porque conforme diz o versículo 15, acompanhe aí comigo, volte os teus olhos para o versículo 15 do Salmo 90. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Sabe por quê? Aos teus servos apareçam as tuas obras
e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós, Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Irmãos, toda notícia, todo boato, toda divulgação que tente gerar entristecimento em você, toda palavra contrária à verdade de Deus, bloqueie isso da sua vida e declare a verdade. Hoje é o dia da verdade. Declare que a graça do Senhor é sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declare que a graça do Senhor é capaz de reverter a vida do perdido, que antes ele estava declarado à morte, que antes ele estava direcionado à morte. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele reverte o quadro. E onde havia morte, ele traz vida. E aonde havia sofrimento, onde havia dor, onde havia tristeza profunda, depressão, ansiedade, onde havia tudo isso, o Senhor traz vida. O Senhor traz paz. E é isso que ele quer trazer para a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Declare sobre a tua vida que Jesus traz vida. Que apesar da brevidade dos nossos dias sobre essa terra, os nossos olhos não estão fixos em bens materiais. Que apesar da brevidade dos nossos dias sobre essa terra, esse mundo materialista não tem poder sobre a nossa vida. Mas o que tem poder sobre a nossa vida é a verdade de Deus. O que tem poder sobre a nossa vida é a verdade. O que tem poder sobre a nossa vida é a vida eterna. Isso sim governa a nossa vida. E nós precisamos contar os nossos dias. Eu não digo meses, eu não digo anos, mas eu digo dias. Porque basta cada dia o seu próprio mal. O dia de ontem, bem ou mal, já passou. Nós já enfrentamos. Aleluia, nós conseguimos passar por ele. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Não cabe a mim o futuro, graças a Deus, não cabe a mim. Então, o dia de hoje é o dia que eu preciso entregar ao Senhor a minha vida. O dia de hoje é o dia que eu preciso reconhecer que eu preciso me render a Ele, que eu não conheço nada, que eu não sei de nada sem Ele, que eu não sou nada sem Ele, que eu estou declarada à morte se eu não estiver com Ele. Mas quando eu estou em Jesus, eu tenho a vida eterna. Aleluia. Receba essa palavra, irmão. Se você acha que você está num mundo de perdição, se você acha que você não tem certeza da sua vida eterna, coloque a mão no seu coração, faça essa oração comigo, procure depois no direct, no message, procure depois para nós orarmos juntos, mas que você precisa reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, como o único dono da tua vida, o Senhor que te dá vida abundante. Isso você precisa sim. O dia de hoje, reconhecer que os teus dias pertencem ao Senhor. E apesar de todo de todas as notícias contrárias, tudo que acontece lá fora, apesar do teu corpo até envelhecer, mas o teu espírito é vivificado todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O versículo 14 diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Apesar de tudo que estiver acontecendo, a cada manhã você reconhece a bondade do Senhor. E é isso que nos importa. É isso que traz vida. É isso que traz vida, é isso que traz paz. Amém?